Fala pessoal, nós estamos aqui recebendo nada mais nada menos do que Dr. Drauzio Varella. Dr. Drauzio Varella é uma figura que se confunde com o desenvolvimento da saúde no país, né, doutor? E é um orgulho para todos nós receber o senhor aqui, poder falar um pouco sobre saúde, poder um pouco falar sobre bem-estar, sobre o novo cenário, né, que a saúde impôs de desafios, né, para o nosso país. A gente bateu um papo sobre isso, né, como era na década de 90. Eu queria, inclusive, se eu pudesse resgatar esse nosso bate-papo inicial, tá bom? E ele aproveitar para lhe dar as boas-vindas à nossa cidade, São Luís do Maranhão, Ilha do Amor, Jamaica brasileira, o maior acervo arquitetônico português das Américas. Tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa cidade e eu espero que a gente tenha um grande evento. Muito obrigado, Paulo. Sou quase que uma testemunha ocular da saúde brasileira, né? Porque a saúde era uma coisa muito pobre, sempre foi, né? Sim. Você não tinha recursos. Eu acho que as coisas começaram a mudar quando começaram a surgir os antibióticos e as vacinas. Aí sim, aí houve uma mudança muito grande nas condições de saúde da população. A saúde do Brasil começou mesmo, de verdade, com o Sistema Único de Saúde, a criação do SUS. A criação do SUS foi a maior revolução na história da medicina brasileira. Um divisor de águas, né? Foi o divisor de águas. Porque antes como era? Antes, quem tinha... Eu fiz medicina 20 anos antes da existência do SUS. Quem não tinha carteira assinada, não tinha direito a nada. Ninguém tinha obrigação de tratar. E de repente vem o SUS e pronto. Revoluciona. Saúde é um bem de todos. A maioria dos brasileiros acha que o SUS está ligado à dificuldade que ele tem quando precisa de um exame ou quando ele precisa ser... quando ele vai para um pronto-socorro e aquilo está lotado de gente, maca no corredor, etc. Ele acha que o SUS é essa imagem, é só isso. Né? Ele esquece ou não conhece a extensão do SUS. A extensão do SUS é brutal, sabe? Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema único de saúde gratuito para o usuário. Né? No Brasil tem 100 milhões, não é, Paulo? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, na verdade, o que nós temos o SUS, e o SUS tem tudo o que é necessário hoje, e o que falta é muito pouco. O que falta é uma organização. Olha os Estados Unidos não tem sistema público de saúde. Imagina um país daquele tamanho, gasta um absurdo em assistência médica, porque só tem assistência médica quando você fica doente. Enquanto você tem saúde, o Estado não se preocupa com você, não tem nenhuma preocupação. Durante a pandemia a gente viu, inclusive, vários casos de pessoas que ficaram internadas, né, alguns dias, inclusive foram para a UTI, uma conta de mais de 5 milhões para pagar depois do atendimento. Nos Estados Unidos, Nos né? Estados Unidos, então como é que... Não, lá uma conta hospitalar dá US$ 1 milhão, qualquer assim, internaçãozinha. exatamente. Bom, e aí, doutor, na nossa conversa, a gente, que foi assim um insight que eu achei muito poderoso e eu acho que é importante a gente, principalmente, conscientizar os profissionais buscando cada vez mais um nível de especialização tão grande, né? E, por outro lado, deixando essa interdisciplinaridade, digamos assim, como se cada um tivesse vivendo o seu quadrado e de repente estivesse esquecendo um pouquinho daquela integridade, daquela essência, né? Então, na década principalmente ali de 70, 80, a fala que você fez, ela foi muito boa. Bom, Paulo, o paciente naquela época ele estava com um problema de pneumonia, tinha um problema de verme, era um protozoário ali. De frente com o médico, tomava um remédio, pronto, estava resolvida É, a equação. Sai a notícia.
até 2050 os casos de câncer no Brasil vão aumentar mais de 92%. Aí obesidade, diabetes, né, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Hoje está cada vez mais claro, né, o poder dessa multidisciplinaridade. Não é isso, doutor? Olha, o Brasil é um país de jovens, e era mesmo, realmente, ainda está pegando o finalzinho. Sim. Mas hoje a faixa que mais cresce na população é que está acima dos 60 anos. Né? Então a realidade mudou. E está havendo também uma mudança do padrão epidemiológico. Quais eram as doenças nessa época às quais está se referindo? Era essas mesmo que você falou. Alguém tinha uma pneumonia, Cólera. um problema, uma doença infecto, uma doença parasitária. Você dava um medicamento, estava tratado. População jovem, ia para casa, nunca mais voltava. Ou ia voltar muito tempo depois. Com o envelhecimento da população, e graças a Deus que aconteceu esse envelhecimento da população, nós passamos a ter outro tipo de problema, as doenças crônicas. Eu não gosto desse termo doença crônica. Acho que é uma condição crônica. Você não pode dizer que uma pessoa que tem impressão de 14/10 está doente. Ela não está doente. Mas ela tem uma condição que poderá deixá-la doente, poderá ter infarto depois, acidente vascular cerebral, etc. Então, hoje nós temos as condições crônicas. Isso muda completamente o enfoque da assistência à saúde. Porque na doença crônica você não cura mais aquela pessoa. Ao Brasil falta uma política pública de saúde. Nós não temos política pública de saúde. Você é capaz de dizer hoje qual é a política que nós temos, que o país tem? Porque uma política pública de saúde precisa de tempo para implantação e continuidade. Como é que você vai ter continuidade num país que troca de ministro da saúde toda hora, troca de secretário da saúde nos estados e troca nos municípios também? Não existe uma visão de longo prazo, né, doutor? Nem de médio prazo existe. Isso é uma coisa que eu lhe perguntar, porque assim, as consequências disso é que a gente vê uma sociedade como a nossa que se habituou, o resumo do que o senhor considerou ainda há pouco, é de que nós brasileiros, nós fomos educados a cuidar da doença e não cuidar da saúde. Exatamente. A gente só busca assistência, só busca um médico quando a gente está sentindo dor. Né? É quando a coluna já está doendo, é quando a gente já ultrapassou os 30 quilos, né? Enfim, essa realidade, ela depende, obviamente, de uma política incisiva do Estado, que tenha um processo de comunicação eficaz, que tenha um time lá na ponta, né, atendendo essas pessoas de forma preventiva, mapeando, inclusive, os principais gargalos. Porque, às vezes, o gargalo não está apenas naquilo que está se identificando. Existem questões que são sociais mesmo. Por exemplo, aqui no Maranhão, nós temos uma população que ela tem uma característica de alimentação muito focada em carboidratos. Isso vai dar problema lá na frente. Agora, como dar acesso a essas pessoas a uma alimentação mais adequada? Então, de fato, é uma política pública que realmente precisa ser sistematizada, pensada principalmente numa perspectiva social para que a gente, de fato, evolua, né? É complicado, eu entendo que às vezes a sensação que esses profissionais lá da saúde, os assistentes lá da saúde, da família, sensação de enxugar gelo, né, doutor? Como é que a gente consegue mudar isso? É difícil porque que política pública pode existir para melhorar isso? Isso depende dos governantes, depende do poder político. O pessoal da saúde pode pressionar, mas não está ao alcance deles, porque isso vai depender do quê? Isso vai depender do salário que a pessoa ganha, da casa em que mora, do tempo que ela passa na condução, do saneamento básico.
Não é verdade? É Isso não está multifatorial. não tá na alçada da assistência médica, da assistência à saúde. Uhum. Porque assim, eu sou sou administrador, tá, doutor? Mas eu sou entusiasta da saúde, né? Sou apaixonado pela área da saúde. E eu lhe acompanho há muito tempo. Uma admiração pelo seu trabalho. Doutor Drauzio, 82 anos, doutor? 81, 81 não estou anos. tão velho assim. Olhando para toda essa história, o senhor já refletiu sobre o legado do Dr. Drauzio e o que esperar para os próximos anos? Olha, é muito difícil. Quando você vai fazendo as coisas, como eu venho fazendo há tantos anos, você, você não tem essa visão geral de ter deixado, de ter um legado. Não tenho mesmo essa Uhum. consciência e também nem interesse em fazer esse tipo de análise, porque os desafios foram se sucedendo e continuam se sucedendo. E você fica tentando dar o melhor que você pode, porque você vive num país em que você pôde estudar, que você tem uma condição de vida que é inacessível a mais de 90% das pessoas, e você tem uma obrigação social. Doutor, no Congresso a gente está recebendo muito estudante de medicina, de odonto, né, de enfermagem, de fisioterapia, das mais diversas áreas aí da saúde. No momento que a gente vive no Brasil, em que, acho que no mundo, na verdade, a gente voltou a discutir se a Terra é plana, se a vacina faz efeito, se tem chip. Que recado que a gente pode dar para essa galera? Porque assim, doutor, a gente vive hoje num mundo cheio de crenças, né? E é difícil hoje a gente encontrar conhecimento de fato, ainda mais levar, né, para a população. Então, que tipo de mensagem que o senhor gostaria de passar para essa galera que está ocupando um novo momento na saúde no Brasil? O mundo hoje, profissional, é muito competitivo, porque é muita gente saindo das faculdades. Felizmente, acho que está. Antes ninguém estudava. Eu ainda peguei um Brasil que tinha 60% de analfabetos. Então, nós estamos numa situação muito melhor hoje. Sim. Mas, a primeira coisa que o estudante tem que pensar é o seguinte: ele vai cair num. Enquanto ele está na faculdade, tudo bem, mas vai cair num mundo de competição, em que só vão conseguir lugares bons para trabalhar e para salários decentes se ele for muito competente. E mesmo sendo muito competente, não vai ser fácil. Tá chegando ao fim aqui o nosso bate-papo. Para mim tem meio mundo de coisa que a gente poderia explorar. Brigadaço, brigadaço pelo compartilhamento, pelas informações que o senhor passou. E aí logo mais a gente vai estar junto às 14 horas no seminário de saúde e bem-estar, que é a última etapa da jornada para o Congresso, no mês de agosto. Doutor Drauzio, estamos juntos. Vamos fazer a diferença aí na vida dessas pessoas. Muito obrigado, Congresso no Paulo. mês de agosto, 8.000 pessoas já inscritas. Vamos junto. Doutor Drauzio, obrigado. Um abraço a todos.